Desaprendi a ouvir o som da tua boca, eterno. Quis segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, o pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. Se vai quando ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Desaprendi a ouvir o som da tua boca, eterno. Segurar o que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, o pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, confiantes em que o Senhor é por nós, confiantes no Seu cuidado, e clamamos, Senhor, que a nossa fé saia fortalecida essa noite. Fala conosco, alcança os nossos corações, alcança as nossas dúvidas,
alcança as nossas inseguranças, Senhor, e nos molda a sua imagem. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí. Bom, não sei se quantos conhecem essa canção, Ser Valente, do Marcos Almeida, né? O Gilberto Gil já dizia que se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. O Marcos Almeida faz uma confissão aqui. Ele diz que enquanto ele se segura em suas próprias obras e ele depende... O Marcos Almeida faz uma confissão aqui. Enquanto ele segura em suas próprias obras, ele desaprende a ouvir a voz de Deus. Ele não sabe mais se calar, como propõe o Gil, né? Tenho que calar a voz. E quando ele busca o silêncio da solitude, ele se depara só com o abandono da solidão mesmo. Sim, ele tem medo de ficar sozinho com Deus, mas, sendo bem sincero, quem não teria? Deus é fogo consumidor. Não é à toa que Jesus nos recomendou a nos aproximar dele com a simplicidade de uma criança. Desinformada, a criança não ousa. Desinformada, a criança ousa e se aproxima sem medo. Nós que temos muita informação sobre Deus, temos receio de nos achegar a Deus. Então, no refrão, Deus oferta uma palavra de incentivo para o poeta, cantor aqui. Ser valente. Esse é o centro do rei, estendido em aprovação. Sobre isso, nós vamos falar nos próximos dias. E esse é o amor que lança fora o medo. É o amor de um Deus que acolhe, que abraça. O rei nos convida à sua presença. Então, seja valente, seja corajoso e adentre a presença do rei. Algum tempo passou desde que Hadassah foi coroada. Nós vimos semana passada. Mordecai conseguiu um cargo político com a coroação da sua filha. E ainda por cima ele revelou um plano de assassinato do rei Xerxes, o que deu a ele mais moral ainda com o imperador. Foi então que apareceu na história um homem chamado Amã. E esse homem, Amã, se tornou o maior de todos os príncipes do rei Xerxes, o mais importante dos seus generais. Mas quem é que foi Amã? Quem era esse cara? Esther 3:10, um trechinho só, vai dizer assim: Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo dos judeus. Acho que essa é uma boa definição de quem é Amã. Filho de Amedata, o Agagita, Agag a gente já vai descobrir quem é, inimigo dos judeus. 1 Samuel, capítulo 15, a gente descobre quem é o Agag. Ele era rei dos Amalequitas, muito antes da história de Esther, durante o reinado de Saul, antes de Davi ser coroado rei até. Então, durante o reinado de Saul, Deus havia ordenado que Saul exterminasse os Amalequitas, todos eles, não sobrasse nada. Só que ele poupou o rei. Ele poupou o rei e os animais que eram bonitos, animais bons, fortes. Então, o Senhor manda Samuel, o profeta, ir falar com Saul, o rei dos judeus. O Senhor enviou uma missão e disse: vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu o Senhor? É Samuel cobrando o rei Saul. Por que tomou apressadamente os despojos, que é isso de levar os animais, né? E fez o que era mal aos olhos do Senhor? Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Eu trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos,
a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gigal. Então a desculpa dele era: eu queria os animais para oferecer em sacrifício ao Senhor. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? A versão que a gente mais conhece desse texto é que Deus não quer holocaustos, não quer sacrifícios, mas quer misericórdia, né? Ou obediência, nesse caso específico. Ouça, a obediência é melhor que sacrifício e a submissão é melhor do que ofertas de gordura e carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. E aí vem a sentença do profeta sobre o rei Saul. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Dali em diante, Deus vai mandar Samuel ungir Davi como o próximo rei. Ao invés da dinastia de Saul se propagar, que seria Jonatas, o herdeiro do trono, Deus unge Davi e Davi vai ser o próximo rei depois de Saul. Depois que Saul morrer, Davi assume o trono. Os agagitas eram descendentes do rei amalequita Agag. Não é à toa que Mordecai havia instruído Hadassah para não revelar sua origem. Vocês lembram lá atrás? Ele falava: não conte a ninguém que você é israelita. Certo? Acontece que o rei Xerxes resolveu honrar Amã e determinou que todos no reino se curvassem quando ele passasse. Mas Mordecai, sendo judeu, inimigo mortal dos amalequitas, se recusa a se curvar diante desse rei. Desse príncipe, perdão. Acontece que vocês conhecem aquela frase famosa, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E aqui começa a mostrar aquilo que eu falei, que esse livro ele é todo na forma de espelho. Então você vai ver a história se desenrolando e parecida com o que tinha acontecido na primeira metade, só que invertido. Vou dar um exemplo. O Mordecai havia dito a Hadassah que não revelasse a ninguém que ela era judia, porque isso poderia dar problema com eles, com o tal do Amã, que era um amalequita. Diferente de Hadassah, ele mesmo não é prudente. Ele contou para os seus colegas ali do palácio que ele era judeu. E esses colegas, vendo que ele não se curvava diante de Amã, foram provocar Amã. Olha que loucura. Eles foram falar para Amã: você percebeu que Mordecai não se curva quando você passa? E aí Amã ficou todo nervosinho, foi cobrar ideia, e eles explicaram para Amã: é porque ele é judeu, você é amalequita. Amã foi informado da nacionalidade de Mordecai, isso está lá em Esther 3, 6 a 10. Foi informado da nacionalidade de Mordecai e decidiu que não bastava matar somente a ele. Em vez disso, procurou um modo para destruir todos os judeus, o povo de Mordecai, do império de Xerxes. Em abril do 12º ano do reinado de Xerxes, foram lançadas sortes, que são o Purim. É um tipo de uma cara ou coroa, né? Na presença de Amã, a fim de determinar o melhor dia e mês para executar o plano. A data sorteada foi 7 de março, quase um ano depois. Digamos, eles estavam em abril, em março do ano seguinte, eles iriam executar o seu plano. Então Amã foi a Xerxes, o rei, e disse: há um certo povo espalhado por todas as províncias de seu império, que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das leis dos povos e não obedecem às nossas leis. Portanto, não é do interesse do rei deixar que vivam. Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos. E eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositadas nos tesouros do rei. Ele estava disposto a pagar 350 toneladas de prata, em troca do direito de matar e exterminar todos os judeus. O rei concordou. Mal sabia ele que a rainha era judia, né? O rei concordou e, para confirmar sua decisão, tirou o anel do dedo, tinha o cisel, né, que eles faziam o selo real, né? Tirou o anel do dedo
e com o selo real entregou a Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo dos judeus. O rei disse: a prata e o povo são seus, ou seja, não precisa pagar. Faça com eles o que lhes parecer melhor. Depois eles, enfim, espalham esse decreto. Esther 3,13 vai dizer: as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com ordens para todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados num único dia. Esse dia aqui, 7 de março do ano seguinte. Os bens dos judeus seriam entregues a quem os matasse. Olha só, além de matar o judeu, ainda poderia despojar, pegar tudo que eles tinham. Era praticamente uma noite de crime. Não sei se vocês conhecem esse filme, Noite de Crime, em que pode matar e aí o pessoal se tranca dentro de casa ou vai pra rua pra se divertir matando os outros, né? Esse é um filme. Aí era praticamente a ideia da Noite de Crime tá expressa aqui na história de Esther. O genocídio e a pilhagem de judeus estaria liberado durante um dia inteiro, pouco mais de um ano depois do decreto. Agora tem um outro espelho. É o espelho do arrependimento de Mordecai. Mordecai também se arrepende, assim como o Xerxes se arrependeu do que tinha feito com Vasti. Mordecai se arrepende de ter provocado Amã a ira. Diz o texto que ele se vestiu com panos de saco, cobriu a cabeça com cinzas. E o povo todo, judeus por todo o império, fizeram a mesma coisa. Hadassa ficou sabendo disso, ela estava dentro do palácio, ele não podia entrar no palácio porque ele estava vestido de panos de saco, isso era proibido. Então ela manda um mensageiro falar com ele, manda roupas para ele se recusa a vestir essas roupas. Então ele pede que Hadassa interceda ao rei Xerxes, e ela estava com muito medo, porque isso implicaria em algumas questões, em alguns problemas. Quem entrasse na presença do rei sem ser convidado poderia morrer. O rito era que o rei poderia poupar a pessoa estendendo o seu cetro de ouro. Hadassa não era chamada para estar junto com o rei há um mês. Então isso gerava nela ainda mais insegurança se o rei de fato gostaria de vê-la. Lembrando que esse foi aquele rei que destronou e exilou a sua última esposa, sua última rainha, Vasti. Acontece que Mordecai falou assim para sua filha: quem sabe não foi para isso que você chegou até aqui? Você acha que você vai ser poupada só porque você é rainha? E se o rei descobrir que você é judia? E no mais, Deus vai dar um outro jeito de livrar o seu povo. Mas será que se você for omissa diante dessa situação, você e sua família serão poupados? E parece que isso mexeu com o coração de Hadassa. Esther 4, de 15 a 17. Então Esther enviou essa resposta a Mardoqueu. Vá, reúna todos os judeus de Suzã, que era ali a capital do império, e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu. Ficou baixo o som? Ficou baixo para todo mundo, pessoal? Não, para mim não. Normal? Às vezes é algum problema lá, então. Beleza, eu vou voltar nesse texto de Esther 4,15 desde o começo. Então, Esther enviou uma resposta a Mardoqueu. Vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Suzã era a capital ali onde ficava o palácio. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Olha o simbolismo, né? Dos 3 dias e 3 noites aí de novo. O mesmo tempo que Jesus ficou morto, o mesmo tempo que Jonas ficou dentro do ventre do grande peixe. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. Indo para a conclusão, engana-se quem pensa que o jejum de Hadassa tinha a intenção de obrigar ou constranger Deus a livrá-los.
Existe uma mentalidade assim, né? Se eu jejuar, Deus vai me dar o que eu quero. Não, tá, pessoal? Essa é uma mentalidade idolátrica. Eu estou tratando Deus como se ele fosse um ídolo. Não é assim que funciona. O jejum bíblico serve para me preparar para conversar com Deus. O jejum bíblico serve para que o meu coração seja tratado, a minha carne seja mortificada e eu ouça a voz de Deus e me sujeite à direção que Deus der. Então o jejum não tinha o propósito de dobrar Deus, mas sim de preparar Hadassah para entrar na presença de Xerxes. Preparar para o desafio que ela ia enfrentar. Então sempre que você for jejuar, lembre-se disso. O jejum, eu ofereço o jejum a Deus, mas ele é para tratar a minha carnalidade, o meu coração, e não para subornar a Deus. Porque senão isso seria greve de fome, e não jejum. Né? Greve de fome é assim, é uma chantagem que a gente faz. Se você não fizer o que eu quero, eu não vou comer mais. Não é assim que a gente trata com Deus. Então, tanto ela quanto todo o povo precisavam de sobriedade, uma sobriedade sobrenatural, uma sobriedade extra para lidar com a crise que estava chegando. Fosse para entrar na presença do rei, fosse para lidar com a pilhagem e assassinato em massa que iria acontecer dali a um ano. Imagina como o coração desse povo ia ficar durante esse um ano, aguardando ser assassinado pelo seu próprio vizinho, talvez. Né? Além disso, na Bíblia, quando alguém pratica o jejum, o alimento que ele deixa de consumir e sobra, ele é destinado a alguém, em geral, seu vizinho ou alguma pessoa que passa necessidade próximo dele. É assim que eles jejuavam no Antigo Testamento, é assim que eles passam a jejuar no Novo Testamento, na Igreja de Atos. Desse modo, jejuar também tinha uma função social de oferecer presentes àqueles com quem os judeus conviviam. Então, uma vez que eu jejuo e eu dou alimento para o meu vizinho, eu vou conquistando o meu vizinho nesse período, que é possível que fosse meu assassino ou meu defensor no dia do que eles seriam assassinados aí, dali a um ano mais ou menos. Então isso poderia ser útil numa guerra que estava se instalando para daqui a um ano. Olha só o que diz lá Isaías, capítulo 58, versos de 5 a 10. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de panos de saco, igual Mordecai estava fazendo, cobrem-se de cinzas. Deus está falando, tá? Cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Olha aqui, esse é o tipo de jejum que eu desejo. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam seus alimentos com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Não se escondam daqueles que pedem e que precisam de ajuda. Então a sua luz será como o amanhecer, e as suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão, e o Senhor responderá: aqui estou. Ele dirá: removam o jugo pesado da opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Ele está repetindo as mesmas coisas. Então a sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como meio-dia. Isaías 58, de 5 a 10. Lá na frente, no Novo Testamento, Jesus vai dizer algo muito parecido. Ele vai dizer assim: brilhe a vossa luz diante de todos os homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, esta prática de jejum, que Esther convoca o seu povo, ele também tem uma função de aproximar os judeus daqueles do entorno. Você se lembrou a acusação que Haman fez? Ele falou: esse povo é isolado de todo mundo, eles seguem as próprias leis, eles vivem separados. Será que era para isso que eles estavam ali? A ordem de Deus,
A partir do pacto que Deus faz com Abraão sejam luz para todos os povos. A partir de vocês, todas as famílias da terra serão abençoadas. Será que aquele povo não estava de fato pecando em se isolar ao invés de abençoar? Em se separar ao invés de se misturar e ser luz em todos aqueles lugares? O exemplo que Jesus dá é de uma luz escondida dentro de uma cesta ou debaixo de um móvel. Ela não ilumina nada. Quando a gente quer que uma luz ilumine um ambiente, o que a gente faz é colocar ela bem no alto, o mais alto que a gente conseguir. E aí a gente tem uma luz mais espalhada por todo o ambiente. E é aí que Jesus diz que a luz de vocês brilhe no meio de todos os homens. Não dá para esconder uma cidade edificada em cima de uma montanha. Da mesma forma que a luz de vocês brilhe. Bom, o ponto é, Deus não se impressiona com os nossos sacrifícios religiosos. Ele espera que a gente se engaje com ele em uma missão de justiça que se manifesta por meio do amor. Não sei se vocês conhecem um pensador, filósofo, professor em Princeton e em Harvard. O cara é professor em Princeton e Harvard e é dono da cadeira Dietrich Bonhoeffer na Union Theological Seminary, que é um seminário teológico enorme. O nome dele é Cornel West. E é engraçado porque ele é um negão com um cabelo black power, assim, gigante, e é um teólogo incrível. Cornel West diz o seguinte: a justiça é o que o amor se parece na prática. E quando eu leio isso, eu me lembro de sinônimo de amor é amar, que nos diz que o amor não é simplesmente uma ideia, mas é uma prática. Não dá para amar, não dá para ver o amor a não ser pelos sinais do amor. Existe uma outra música também que diz: não existe amor, apenas provas de amor. Então o amor como coisa, ele não é, né? O amor é como prática. Então aquilo que nós fazemos, aquilo que Jesus fez por nós em sacrifício, aquilo que Hadassah fez em sacrifício pelo seu povo, é o amor colocado em movimento. É o amor colocado em prática. E é para isso que o Senhor Jesus destacou sua igreja. É por isso que nós estamos aqui. E é por isso que o Senhor Jesus nos enviou para ser sal da terra e luz do mundo. Eu queria fazer uma pergunta para a gente participar todos juntos. A pergunta que eu vou fazer hoje é: como eu posso me envolver corajosamente, lembrando, ser valente, palavra de Deus, né? Hadassah sendo valente também e invadindo a história, apesar de todos os riscos que ela corria. Como eu posso me envolver corajosamente para reverter as injustiças que eu vejo? Hadassah estava diante de uma injustiça que estava se instalando e ela corajosamente, muita pressão do seu pai, claro, mas corajosamente ela se expõe para tentar salvar o seu povo. A gente vai ver a continuação dessa história na semana que vem. Mas como é que eu aqui, na minha cidade, no lugar que eu trabalho, com a família que eu tenho, com as minhas tarefas diárias, como é que eu posso me envolver corajosamente para reverter as injustiças que eu vejo? Só podemos nos eximir dessa pergunta se você disser assim: mas eu não vejo injustiça nenhuma. Aí o problema é um outro. Talvez ou a gente vive num lugar muito perfeito, ou nós estamos cegos para as dores que nos cercam. Nós estamos tão concentrados nas nossas próprias dores que não percebemos as dores dos que nos cercam. Mas se a gente já está vendo injustiça, eu gostaria muito que a gente respondesse essa pergunta: como posso me envolver corajosamente para reverter as injustiças que eu vejo? Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui, é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar.
E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.